Senhor, igreja. E aí, nevou? Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês. Espera aí. Pronto. Ufa, quanto tempo faz que eu não prego, hein? Saudade, né? O chicote vai cantar. Quem tá com saudade? Glória a Deus, mas eu estou muito feliz, não é chicote não. Amém? Mas é uma palavra para nos alinhar. Então, em nome de Jesus, eu creio que Deus quer ministrar algo. E se Ele ainda quer falar nesse assunto conosco, é porque nós ainda não entendemos com clareza o que Ele quer nos dizer. Amém? Ah, não acredito, ouvindo uma voz conhecida, vocês já chegaram aqui. Chegaram quando? Vocês sabiam que nós estamos com um casal que está à frente? Vocês já sabiam? Não, por favor, o Léo e a Camila da Alemanha. O pastor está lá e eles estão aqui. Olha só o time, né? Glória a Deus. Quanto nós amamos vocês. O trabalho que vocês têm feito naquele lugar. Cadê a filhotada? Ê, glória a Deus. Que bênção. E agora eu fiquei mais nervosa de pregar. Amém? Curva sua cabeça. Ih, cabeça, agora eu peguei. Virei. Não vou falar nada, não, que eu não vou dar merchan. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vocês intercedem por mim, que eu fico nervosa agora. Vocês sabem quando eu tenho que pregar, né? Então tá bom. Pai querido e amado, Deus, eu quero te louvar. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida dessa família. Obrigado, Senhor, Deus, por essa comunidade. O Senhor tem nos dado aqui uma família imperfeita, é verdade, Senhor. Mas com fome e sede por mais de Ti. Fome e sede por fazer a Tua vontade. Senhor, nós queremos estar na Sua dependência, nós queremos nos fazer disponíveis, nós queremos, Senhor, sermos aqueles que alavancam os chamados uns dos outros. Queremos, em nome de Jesus, ver Ilha Bela transformada, Senhor, mas sabemos que todo o processo começa em nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero reconhecer a minha dependência, Pai, e permanecer no santo temor que tenho todas as vezes que subo nesse altar. Reconhecendo, Deus, que a Tua presença está aqui. E que, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra não deve ser adulterada. Não deve ser, Senhor, Deus, Pai, contaminada. E que o nosso papel, Senhor, é apenas transmitir a mensagem. Então, Senhor, toma-me por completo. Que eu possa, em nome de Jesus, me fazer entender. Que as pessoas possam compreender aquilo que está sendo ministrado. Aquilo que está sendo pregado. E que, principalmente, essa palavra encontre em cada coração um solo fértil, Senhor, e o Senhor venha multiplicar a semente a 30, 60, 100 por 1. Para que nós sejamos frutíferos nesse lugar, Senhor, e muitos outros venham comer daquilo que o Senhor tem dado a nós. É assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar mais uma salva de palmas? O nome da minha palavra é aprovado no deserto. E é curioso porque eu sei que o pastor, ele teve uma série de pregações, inclusive os nossos presbíteros também, falando a respeito do deserto. E quando Deus me colocou essa palavra, esse tema, aprovado no deserto, eu entendi que alguma coisa ainda tinha passado desapercebido por nós. Talvez nós não tenhamos retido tudo o que é necessário. Talvez você não tenha entendido o que Ele quer com você nesse momento. E o prejuízo de você não entender o que Deus quer, ou você não reter a mensagem que o Senhor quer transmitir da forma mais precisa possível, é que ciclos que não são vencidos são repetidos. E a gente tem no próprio deserto essa referência porque o povo de Israel ficou andando em círculos por 40 anos. Porque não conseguiram entender, não conseguiram se posicionar, não conseguiram perceber o que era necessário para ser aprovado no deserto. Quantos estão me entendendo? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3. E eu tenho algo em meu coração para compartilhar, e eu acredito que isso vai ser de ajuda. Você entender como ser aprovado no deserto. Lucas 3, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, ó.
Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado e em ti me agrado. Até aí. Olha só que interessante. Quantas pessoas aqui essa noite já foram reprovadas num teste? Numa prova na escola, num teste, num concurso público, numa prova para a OAB. Doutor Geralcílio, você passou de primeira? E a Roberta, passou de primeira? Porque a OAB tira também, né? É um desgaste emocional. Mas quantas vezes nós prestamos um concurso, nós temos que fazer o Enem, uma prova para entrar num curso, numa pós-graduação, para tirar a carteira de motorista. Tantas situações que nós somos reprovados nesse teste. E é terrível a sensação de ser reprovado. Não é gostoso. Ninguém gosta de tomar a bomba no final do ano. Ainda que a gente saiba que teve nossa cooperação para isso. Na maior parte das vezes, você não se dedicou ao que precisava. Você não assimilou o conteúdo que era necessário. Mas ninguém gosta de ser reprovado num teste. E assim é com as coisas naturais, mas também com as coisas espirituais. Nós não queremos ser reprovados nos testes que Deus traz a nós. Agora, eu gosto disso porque Deus diz que os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor. Então, embora ele possa cair, o Senhor diz assim, Ele não vai te deixar caído, Ele te levanta uma vez e outra vez. Isso está na nossa Bíblia. E isso é reconfortante, basta crer nisso. Mas quando nós olhamos para Lucas capítulo 3, versículo 21, eu vejo esse cenário. Quando todas as pessoas foram batizadas, aconteceu que Jesus, ele se submeteu ao mover do Espírito na sua geração. Porque naquele momento, o mover de Deus estava levando as pessoas a serem batizadas. E ele se submeteu ao que Deus estava fazendo na sua geração. Porque ele estava sendo preparado para algo novo. Amém? Então, enquanto ele orava, a minha Bíblia e a sua, nós acabamos de ler, diz que os céus se abriram. Os céus se abriram e que o Espírito Santo tomou a forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele e então uma voz se fez ouvir, a voz do Pai. Aqui nós temos o encontro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa voz diz, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. E o que é interessante, é uma experiência linda, é uma experiência de céus abertos, é a unção do Espírito Santo, é Deus falando verbalmente do céu, numa forma que todos pudessem ouvir. E essa é uma ótima experiência, ok? Então guarda essa experiência. Agora tem uma outra muito boa, está um pouquinho mais à frente, Lucas 4, versículo 14. Vai dizer assim. E Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Olha só. E então Jesus voltou para Galiléia cheio do poder do Espírito. E então as notícias sobre ele, sobre o que ele realizava, se espalharam por toda aquela região. Quantos adoram isso? Eu adoro isso. Eu adoro ver o poder de Deus, eu adoro ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, um céu aberto. Agora, há um pouco no meio que a gente não gosta. Entre esse capítulo de Lucas 3, 21 e Lucas 14, 4, 14, há uma situação no meio. E essa situação não é o que a gente gosta de ouvir. Esse processo não é o que a gente quer aprender. Mas é Ele que possibilita tudo que nós desejamos vivenciar com Deus. Por quê? O que está lá no meio vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Deus e Espírito Santo levou Jesus até o deserto. E muitas pessoas sabem sobre os atos de Deus, mas poucas pessoas conhecem os caminhos de Deus. Nós sabemos que Ele curou, nós sabemos que Ele operou milagres, nós sabemos que Ele fez maravilhas. Todos gostamos dos atos de Deus, mas poucas pessoas conhecem os caminhos de Deus. E então, esse período entre Lucas 3,
21 e Lucas 4,14, eu quero chamar de experiência do deserto. E eu quero falar sobre isso porque muitos de nós estão passando exatamente essa situação. Ou você acabou de sair de um, ou você está entrando num deserto. E é importante que você entenda qual é o seu propósito. Porque se você não entender qual é o seu propósito dentro do deserto, você vai ficar sobrecarregado e desanimado. E é interessante porque enquanto se falou de deserto, eu literalmente estava inserida num. E aquilo que eu venho pregar para vocês não é só não é só falar de um ato de Deus, mas é falar de um caminho de Deus que aconteceu na minha vida. Porque eu entendi como esse processo, quando ele foi finalizado, domingo passado, quando o apóstolo, o profeta, o Judá Bertelli, ele se virou para me dar uma palavra muito específica. Mas existe uma maneira de você ser aprovado no deserto. Então eu quero trazer para você direção, consolo, encorajamento. Quantos podem dar glória a Deus? O povo de Israel foi conduzido por Deus nesse lugar, pelo deserto. Deus os amava, igreja, sim ou não? Sim. Ele os salvou do Egito, sim ou não? Eles receberam o Espírito Santo, eles tinham a coluna de fogo, a nuvem. Eles tinham o Espírito Santo, sim ou não? Agora, Deus operou milagres no meio deles, sim ou não? Vamos lá, convicção. Mas ele não estava muito satisfeito com eles. Porque quando eu leio 1 Coríntios 10, existe um padrão. E o padrão diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus não estava tão satisfeito com eles. Por quê? Porque eles foram derrubados no deserto. Eles não saíram aprovados do deserto. Quando Deus traz um período que Ele planejou para o seu benefício, escute isso, o deserto Deus planejou para o meu, diga, benefício. Quando Deus traz esse momento, quando isso chega na sua vida, você precisa responder da forma certa. E o povo de Israel, eles lutaram, e eventualmente caíram, eles falharam na experiência do deserto. Jesus teve uma experiência do deserto. E se Jesus, o nosso Senhor, teve uma experiência no deserto, por que nós achamos que nós não? Ou por que nós ficamos indignados quando o deserto também vem sobre nós? Quando nós temos que entrar nessa fase. Então, você precisa se certificar de não fazer as mesmas bagunças que aquele povo fez. Você precisa aprender para não repetir os mesmos erros que o povo de Israel teve no deserto. Porque 2 bilhões de pessoas morreram para que você aprendesse algo. Vou repetir. 2 bilhões de pessoas morreram no deserto para que você não morresse no seu. Não foi 1, Tati, não foi 2, Larissa. Foram 2 bilhões de pessoas. Eles morreram no deserto para que você não morresse no seu. Então olha para quem está do teu lado e fala assim, é bom você prestar atenção. Então o fato é que os testes, eles vêm no reino de Deus. Os testes, eles vêm. Todo cristão vai passar por testes. Agora existe uma diferença. Quando você está na faculdade, quando você presta um concurso, você sabe quando vai ser a prova. Sim ou não? Agora, com o teste de Deus, você sabe quando ele chega? É um problema. A gente nunca sabe quando o teste de Deus vem sobre nós. Quando Deus traz testes às nossas vidas, Ele não anuncia que eles estão chegando. E eles nunca são sobre o conhecimento que você tem na sua cabeça. Os testes nunca são sobre o conhecimento. Sabe por quê? Porque ele não é sobre quantos livros você leu. Ele não é sobre quantas pregações você assistiu. Ele não se trata de quantos podcasts você tem ouvido. Não fala a respeito de quantas mensagens abençoadas você tem assistido. Porque nós sentamos e ouvimos muitas pregações. Muitos de nós temos muito conhecimento, mas o deserto não é sobre o conhecimento, é sobre a experiência que você adquire. Quem me acompanhou um pouco mais perto durante esse processo que eu passei desde
do AVC, eles sabem que muitas vezes eu falei assim, olha, eu não desmoronei porque na minha constituição eu aprendi a permanecer. Vocês estão entendendo? Não adiantava o conhecimento. Eu precisava da experiência que eu adquiri nos momentos difíceis para ficar de pé. Não é sobre o que você vai ouvir de tantas coisas que você pode. Então, na verdade, tudo é construído na sua vida pela sua caminhada com Deus. Repete isso. Tudo na minha vida é construído através da minha caminhada com Deus. Agora, um dia você está lá no sobrenatural de Deus, outro dia você está comendo pão com manteiga e às vezes só pão. A coisa muda muito rápida. E sabe qual é a pergunta? Aonde Deus foi? Aonde Deus foi? Vocês ouviram o Judá Bertelli falando? Eu queria até pôr de novo a palavra. Ele disse assim, olha, você estava num processo e Deus viu a sua fome, Deus viu a sua sede, a sua paixão por Ele. Mas foi como se Ele desse 2 passos para trás e você perguntasse, Deus, aonde você foi? Quando você está num deserto, Rafa, a pergunta que a gente faz é porque no momento você está sentindo a presença, no outro você não sente mais nada. Aonde o Senhor foi? Porque nós não entendemos que Deus projeta um caminho para nós. Deus projeta um caminho. O propósito do deserto é treinamento. O propósito do deserto se chama preparação. Guarda isso. O propósito do deserto é preparação. É um tempo que Deus reserva para você. Hoje eu quero quebrar com alguns estigmas de que deserto é algo terrível, de que deserto é algo a ser evitado, de que deserto é Deus pesando a mão, de que deserto é pecado, de que deserto eu não sei o que a teologia criou na sua vida, mas eu estou aqui para te ensinar essa noite que deserto é um tempo que Deus reserva para cada um de nós e é um tempo de preparação. Quando você olha para o que nós acabamos de ler, entre Lucas 3:21, o céu se abre, o Espírito Santo vem, e então Lucas 4:14, Jesus do poder do Espírito Santo tem um tempo chamado preparação, e eu sei que você quer ser alguém que está voltando e andando cheio do Espírito Santo, amém? Mas você vai ter que valorizar o seu tempo de preparação. Você não pode acelerar esse tempo. Você não pode sabotar esse tempo. Você precisa entender que é o tempo que Deus reservou para você, para que Ele possa lhe dar as coisas que Ele planejou para a sua vida. E aqui é tão triste, porque a maioria de nós está perdendo o melhor. Está perdendo o ponto. Como eu posso viver o que Deus planejou para mim se eu não quero passar pelo deserto? Sempre há preparação. Todas as pessoas na Bíblia, se você olhar cada um dos homens e mulheres da Bíblia, você não encontrará qualquer grande homem de Deus que não teve o seu deserto. Todos grandes homens de Deus na Bíblia tiveram o seu deserto. São o caminho de Deus para levá-lo da experiência do encontro pela preparação e o destino. Moisés passou 40 anos no deserto. Israel passou 40 anos no deserto. Davi teve uma temporada no deserto. Golias enfrentou a nação de Israel 40 dias e 40 noites. Elias, porque Elias de repente aparece no Monte Carmelo, da onde que ele estava vindo? De um deserto. João Batista, onde João Batista foi encontrado? Num culto? Numa igreja? Num templo? Aonde João Batista foi encontrado? A Bíblia diz que João Batista estava no deserto. Deixa eu te falar alguma coisa. Quantos de vocês acreditam fielmente que vocês são a última geração antes da volta de Jesus? Vocês são a geração João Batista. Agora, onde João Batista esteve? Vocês estão comigo? Não perde o ponto.
Presta atenção no que eu estou te ensinando. Porque a maior causa de você não conseguir permanecer é não saber lidar com os desertos. Então a gente quer o sobrenatural de Deus e Ele existe e Ele está aqui. Mas uma coisa que o meu deserto me ensinou é que se eu não estiver preparado, ele se torna um grande problema. Nós precisamos absorver o que eu estou dizendo para você. João Batista, ele não foi encontrado nos templos, ele foi encontrado num processo dolorido chamado deserto. E a palavra diz que a voz do Senhor veio até ele. Na igreja? Não. No templo? Não. Nas praças? Não. Aonde? No deserto. E olha, a palavra de Deus vir até você é algo poderoso. Veio no deserto, todos os outros tinham títulos e posições. Mas ele conseguiu que a palavra de Deus falasse nele. É muito importante no reino dos céus o que você está vendo, o que você está ouvindo e que você flua com Deus. Mas Deus possui um sistema de testes e ele se chama deserto. Agora eu quero que você dê uma olhada no capítulo 8, lá de Deuteronômio. Vai lá para o último livro do Pentateuco. Versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Vamos ler aqui, ó. Põe aí para a gente ler junto. Volta lá para mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Presta atenção. Vamos lá, igreja, todo mundo junto. E pôr à prova quem? Diga eu. A fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, olha só, Deus te guiou pelo caminho no deserto, e todo mundo tem o seu deserto, para que Ele pudesse conhecer o seu coração e saber se você seria obediente. Isso chama a minha atenção. Para te humilhar. Nós acabamos de sair de um jejum. E eu compartilhei um vídeo poderoso. Que a palavra jejum, todo judeu entende muito bem. Que significa humilhar a si mesmo. E é tão triste. Porque Jesus vai dizer assim. Quando o noivo está na festa, né, está no meio do povo, você não precisa jejuar. Mas dias virão em que o noivo não estarão, então jejuarão. Por que os discípulos de João Batista jejuavam e muito? Porque o noivo ainda não estava no meio deles. Se nós somos essa geração, o jejum é uma prática constante nas nossas vidas. Mas sabe o que eu escuto? O jejum, a murmuração do povo. Se teve algo que pela primeira vez na minha vida cristã eu descobri o quão poderoso foi o jejum. Fazer um jejum de verdade. Não é um jejum dando desculpa, eu não como isso, eu não como aquilo. É com sacrifício real. Falar assim, eu vou realmente me humilhar diante de Deus. E deixar Deus expor as minhas partes quebradas. E deixar Deus expor as minhas partes feias. E deixar Deus expor as partes com defeito que nós possuímos. Porque todos nós possuímos. Todos nós possuímos. Mas a religião faz com que a gente maqueie a parte feia. Faz com que a gente esconda. Faz com que a gente pegue Bíblias tão bem encapadas e finja que elas são lidas, quando na verdade elas são decoração. Quantos estão me entendendo? E então o Senhor está dizendo, vocês querem ser a geração que vão voltar no poder da glória de Deus? Então vocês precisam valorizar o deserto. Porque eu preciso prepará-los. Eu não posso derramar a minha glória numa igreja imatura. Eu não posso derramar a minha glória quando vocês estão afundados em pecados. Eu não posso derramar a minha glória quando não há caráter dentro de vocês. Não, eu não posso derramar toda a minha glória, porque a minha glória não pode ser sustentada aonde há sujeira. A glória do Senhor não pode ser sustentada onde cada coisa não está no seu lugar. E não está no seu lugar não é só aqui, é lá dentro da tua casa. Quantos podem dar glória a Deus?
Então ele faz isso para te provar, para te humilhar, para saber o que está no seu coração. E eu não sei se eu consigo te explicar nessa noite o quão maravilhosa é a experiência do deserto. Porque eu quero falar de mim. Foi essa experiência que me salvou de apostatar. Foi essa experiência que me livrou de ser uma ativista. Que me livrou de ser alguém que achava que eu precisava fazer para agradar a Deus. E olha, eu continuo fazendo. Mas algo foi quebrado dentro do meu coração. Vocês estão entendendo? Não é desculpa para não fazer mais. Mas é entender que não dá para ser... E esse é o amor de Deus. Porque eu não quero que a onda do avivamento venha e eu só vá ver de longe. Não é dar desculpa, eu não consigo vencer esse meu pecado. Não, você não consegue porque você não se humilha. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A gente não adianta você pedir, porque Deus fala que é você que tem que se humilhar. Humilhação é algo que eu produzo sobre mim mesmo. E não é a falsa modéstia que alguns fazem, né? Que a gente escuta. Não, porque eu, o menor do menor. E não se sente nem um pouco menor. O menor do menor é aquele que toma na direita e da esquerda. O menor do menor é o que senta no fundo, esperando ser chamado para se sentar aqui na frente. O menor do menor é aquele que não pede nada, deixa que Deus o encontre. Vocês estão me entendendo? Então dá um glória a Deus. Posso continuar pregando? Então ele fala, permitiu que você tivesse fome. Mas ele mandou o maná. E ele falou, ele te deu o maná, que era um alimento que nem os seus pais conheciam. E ele pudesse fazer você saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí eu pulo para o versículo 16 de Deuteronômio, diz assim: e ele sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Olha só, o maná era uma comida que satisfazia, igreja, sim ou não? Sim. Gente, por favor, vocês estão aqui? Eu estou pregando na igreja certa? Então, tá bom. Então, vamos lá. O maná era um alimento que satisfazia, sim ou não? Sim. Mas ele dava prazer? Não. Quantos entenderam? Vou falar de novo. O maná deixava você de pé, sim ou não? Sim. Mas ele te dava prazer? Não. Então, aqui está a chave. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você está no deserto, você está morrendo de fome? Não. Mas aquilo que te dava prazer é... para que você descubra que o teu verdadeiro prazer está em Deus. O teu verdadeiro prazer tem que estar em Deus. Então ele vai dizer que era Deus guiando. Fala assim, veja como o Senhor os guiou. Quem guiou o Senhor é Deus te guiando. Numa experiência de deserto, uma preparação para o seu destino. Agora, o deserto é um lugar de humilhação. E a Bíblia nos diz para nos humilharmos, mas a maioria de nós não gosta de fazer isso. Então Deus tem uma experiência que vai produzir isso em nós, chamada deserto. Deus nos permite que algumas experiências tragam grande humilhação para a nossa vida. E ele fala, né, que deixou ele com fome. E a fome é uma coisa curiosa, porque Deus alimentava o povo. Mas, e ele quer que você tenha fome, mas você precisa ter fome pelas coisas certas. Você não deve ter fome por aquilo que não é o correto, mas ter fome pelo que é certo. E então, algumas outras coisas vieram sobre aquelas pessoas. Pressão. Pressão na família, pressão profissional, pressão nos recursos, pressão, uma tremenda pressão, pressão financeira, pressão na saúde. Também, às vezes, no nosso deserto, como eles passaram, você tem falta de alguma coisa, falta de recurso, falta de pessoas para te ajudar no ministério, falta de pessoas que possam trabalhar na sua empresa, falta de habilidade. Que outra coisa veio? Injustiça. Todo mundo, quando entra no deserto, gosta de dizer essa palavrinha: não é justo. Não é justo, Deus. Como eu vim parar nesse lugar? Por que eu estou aqui agora? Isso não é justo.
Todo mundo tem essa palavra. Não é justo. E Deus diz, não é, mas eu estou te treinando. Eu estou te treinando. E então, quando nós entendemos isso, o que Ele está dizendo, Ele quer que você aprenda a lidar com injustiça, porque tem um monte de injustiça. A cruz foi um monte de injustiça. Como você pode dizer que suporta a injustiça, se você não consegue olhar para o tanto de injustiça que foi pregada na cruz? Vocês estão me entendendo? Maior injustiça do que a cruz? A maioria das pessoas fica com raiva quando há injustiça. E você vai dar a resposta errada para Deus, se você sentir raiva quando for injustiçado. Quer ver outra coisa que vem quando a gente está no deserto? Mal entendido. Vamos pensar em Moisés. Moisés, ele descobre que ele era hebreu, que ele não era um egípcio. E então, ele vê dois egípcios maltratando, um egípcio maltratando o hebreu, e ele resolve fazer justiça pela própria mão. Porque já havia um chamado, um destino sobre a vida dele. Ele é o libertador do povo hebreu. Só que ele tentou fazer isso sem a preparação, sem o seu deserto. Ele vai lá e mata o egípcio. Passa a ser o cara procurado no Datena. Esse é um grande mal entendido. Ele entendeu que ele era o libertador da nação. Mas eles o expulsaram da cidade e falaram, olha, agora tem uma recompensa pela sua cabeça. E ele acabou no deserto. O que deu errado? Eu tinha tanta certeza que Deus queria me usar para isso. Por que agora eu estou nesse processo? Quando você se sente incompreendido, não fica chateado. Bem-vindo ao seu deserto. Agora, outra coisa que você vive no deserto se chama oposição. Tem um monte de oposição. Família faz oposição, as pessoas se levantam para fazer oposição, o sócio faz oposição, o funcionário, o líder, a ovelha, todo mundo faz oposição. Outra é o fracasso aparente. Porque tudo que você estava fazendo, de uma hora para outra, parece que desmoronou. O que eu fiz errado? Por que a empresa agora quebrou? Por que agora meu casamento está nessa situação? Por que tinha tantas coisas projetadas, portas a serem abertas e de repente parece efeito dominó? Plá, 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 fecha tudo. O que está acontecendo? Tudo agora deixa você numa grande bagunça. Se eu tivesse que pintar um desenho, é uma árvore no inverno, quando cai todas as folhas, quando tudo seca e você está nu diante de Deus. Essa é a experiência do deserto. Mas o que é lindo? É que todos nós sabemos, por causa da natureza, que a árvore vai permanecer daquele jeito? Não. Nós sabemos que vai vir renovo, que novos brotos vão sair. Mas quando a gente está no nosso deserto, a gente não se lembra mais disso. A gente não lembra. Nós não lembramos mais que os brotinhos vão sair, que vão vir novas folhas e que vai vir novo fruto. Quando nós estamos no deserto, tudo que nós olhamos é a sequidão. Mas é um processo. E se a árvore não deixa cair todas as folhas, ela não tem força para frutificar. Sabe por que talvez você não tem força para as novas fases que Deus tem na sua vida? Porque você tem sabotado os teus desertos. Porque no tempo que Deus quer te preparar, no tempo que Deus quer te expandir, no tempo que Deus quer te alargar, no tempo que Deus quer te ensinar, te fazer crescer, você tem agido errado. A tentação também é uma experiência no deserto. E o que há sobre um deserto? Deserto é um lugar onde você se sente sozinho. Você não está sozinho, mas você se sente sozinho. Quando nós estamos num deserto, é horrível. Quem aqui está acostumado a ouvir a voz de Deus falando na sua vida? Eu não sei o que você está disposto a perder. Eu posso te falar com todo o meu coração, que passe qualquer coisa, menos deixar de ouvir a voz de Deus. Se tem algo que me perturba, é parar de ouvir Deus. A sensação que eu tenho é o mesmo desespero que eu guardo como memória
de uma vez que eu me perdi dos meus pais. Você fica desesperado. Você só quer ser encontrado. Tem pessoas que estão acostumadas a viver fora de ouvir a Deus. Mas quando você está num deserto e você ora e Ele fica em silêncio. Você pergunta e não tem resposta. E você se força a orar. Quantos aqui eu estou falando e você está se identificando? Você concorda que é horrível você querer orar e você se sente um idiota orando? É ou não é? Porque não tem unção. Não tem unção. Você sabe o que é uma oração ungida. Você sabe o que é uma oração quando você está falando algo e a glória de Deus vem, as lágrimas vêm. Você sabe o que é orar dentro de um freezer. É assim que é um deserto. Você quer falar com Deus e Ele está em silêncio, mas você não está sozinho. Mas você se sente sozinho. E Ele te deixa, né, para testar e ver o que está no seu coração. Deus tirou a presença manifesta do rei Ezequias para testar o que estava no coração dele. Deus tirou a presença manifesta da minha vida para testar o que estava no meu coração. Então observe que quando a tentação vem, não parece que Deus está perto. Parece que a tentação está perto e Deus está longe. É ou não é? Quando a gente passa a ser tentado, parece que Deus está longe, mas a tentação está perto. Então ninguém gosta de deserto, mas há coisas maravilhosas sobre ele. Porque é um lugar de teste para provar qual o tipo de qualidade, qual o tipo de caráter, qual o tipo de integridade, qual é a sua verdade como cristão. Qual é a profundidade do seu relacionamento com Ele. Quem aqui é casado? É sempre só love, só love, só love. É? Ah, vai. Quanto tempo você tem de casado, Lucas? 6 meses? Só pode ser. Meu filho, quem aqui já passou dos 20 anos de casado? Vai. É só love, só love? Meu filho, tem a sua parcela de pão com ovo, não tem? Não tem? Vocês pensam que é só donuts? É ruim. Não é não. Mas por que você permanece? Porque um relacionamento íntimo, ele vai além do sentir. Você traz à memória os dias maus, mas quem estava ali do teu lado? Quem segurou a bronca com você? Vocês estão comigo? E é por isso que a gente permanece com Deus. Porque não é... Eu lembro que foi tão incrível, porque ele falou tudo aquilo que é um deserto. Ele virou e falou assim, sobre a minha vida. Ele disse assim, olha, Deus queria que você não se movesse mais pelas suas emoções. Se eu tenho que crescer no deserto, eu não posso ser alguém mais que vivo pelas minhas emoções. Então a pressão vai revelar o que está no seu coração. É uma chance para você se tornar íntimo de Deus. Uau! Eu quero conhecer o que está no seu coração. Agora, quando eu estou no deserto, eu sinto que nenhuma grande unção está sobre a minha vida. Mas isso não significa que Deus não está lá. Eu tenho que me apegar a quê? A sua palavra. Eu tenho que me apegar à sua palavra. E sabe, tantas coisas surgem quando eu estou num deserto, a amargura surge. Quando você começa a estar no deserto, Deus mostra a amargura no seu coração. Quando você está no deserto, sabe o que aparece? A ofensa. Eu sei, porque eu me senti assim. O meu problema não era com a igreja, mas eu fiquei amargurada com a igreja. O meu problema não era um ou outro, mas a gente vai ficando ofendido. E o teu problema nunca é, sabe outra coisa? Julgamento no coração. Quer ver que mais que aparece? Crítica. Porque a gente precisa se defender. Então você fala, não, nada do que eu faço está bom, nunca vou conseguir agradar ninguém. É verdade, mas não te tira do deserto. Não te tira do deserto. Mentalidade de vítima não tira ninguém do deserto. Você pensa que eu ficando lá dentro da minha casa, dizendo assim, não, deu para mim. Eu quero ser sua mãe, esposa.
Você acha que Deus foi no meu quarto e falou comigo enquanto eu fazia essa oração? Quantos acham que Ele foi lá e falou, não, filha, você é uma mulher que pregou. Tantas mulheres têm bebê no colo por causa de palavras liberadas. Quantas igrejas plantadas. Quanta unção na sua vida. Quantas pessoas conheceram Jesus. Filha, levanta. Você acha que Ele veio me lamber? Nenhuma dessas coisas me tirou do meu deserto. E se eu tivesse me apoiado, como a minha mente queria, o tempo todo nelas, eu estaria afundada, amargurada, ressentida, e não conseguiria mais sair desse lugar e morreria nele. Não é isso que nos tira do deserto. Você sabe o que é tratado no deserto? Apegos da alma. As coisas que nós gostamos. Os medos surgem no deserto. De repente eu pensava assim, não, a obra vai me matar. Porque como eu vou fazer? As pessoas, ovelha morde. Vocês pensam que vocês são só os animais mais fofinhos da terra? Não é. Ovelha dá cabeçada. Eu falei, Deus, e se eles me derem mais uma cabeçada, eu tiver um piripaque de novo e morrer? O medo entra quando a gente está no deserto. Como vai ser? Como é que eu faço? Como é que eu continuo? Agora, é possível superar essas coisas. E como Deus nos ensina? Passe pelo seu deserto. E guarda o que eu vou te dizer. Repete assim comigo. O deserto é feito sob medida. Por Deus, você. Então diga para mim. Nunca mais esquece isso. Guarda isso que eu vou te dizer. O deserto, ele é feito sob medida para você, Valdir. O meu deserto, ele foi feito sob medida para mim. Isso faz muita diferença. Eu nunca tinha escutado isso. O meu deserto, ele é feito sob medida. Deus preparou, Ele sabe o começo, Ele sabe o meio e Ele sabe o fim. E Ele sabe que tudo aquilo que eu vou viver é necessário para o que Ele precisa fazer. Então não adianta você reclamar do seu deserto, porque ele foi feito sob medida para você. Ah, isso é libertador. O meu deserto é feito sob medida para mim. É feito para a minha ampliação e para a bênção. É para que Deus possa me alargar, é para que Deus possa me constituir. Então, como eu penso a respeito de um deserto? O deserto é uma caminhada de fé. Ele foi feito sob medida para um propósito. No deserto, as pessoas desistem. E eu tenho observado ao longo dos anos, e eu tenho visto em muitos lugares, muitos pastores desistirem, muitos líderes desistirem, muitos membros de congregação desistirem, abandonando Deus no seu deserto. Agora, quando você observa a vida deles, não ficou muito melhor. Na verdade, parece que tudo foi de mal a pior de vez, quando você larga a mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz que Ele não tem prazer, Ele não se agrada de quem larga a mão do arado. Ele não tem prazer, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Deus nunca deseja, Deus não espera. Não é o desejo do coração que você recue, nunca. O único que você manda se arredar e recuar no teu deserto é Satanás. Arreda-te, recua. Mas nós não somos como aqueles que recuam, nós prosseguimos para o alvo. Nós avançamos no deserto. Ele foi feito sob medida para mim. Existe um propósito no meu deserto. Deus está me preparando para algo. Eu não entendo, eu não compreendo. Mas é necessário que eu esvazie todo o meu coração diante de Deus. E é necessário que eu deixe que Ele mostre as partes feias em mim. Porque essas partes estão me impedindo de tocar no meu destino. Sabe, a gente vive muito quando chegar lá. Mas Deus, Ele diz que Ele é o Deus agora. Eu quero quebrar algo dentro de você. Santo é agora. Diga assim, santo é agora. A gente pensa que o santo é lá, quando nós chegarmos lá, quando nós alcançarmos lá. Mas o relacionamento de Deus nunca é sobre lá, é aqui. E quantas vezes você está no teu deserto pensando, não, quando eu chegar lá, e Deus está falando, é aqui. É aqui e agora. Não é lá, é aqui. O que eu tenho que fazer
preciso manifestar é aqui e agora. Porque se você não estiver entendendo quão sagrado é o seu deserto aqui e agora, você nunca vai ter o seu lar. Você não chega no lar. Agora olha que interessante. No seu deserto você deve correr para Deus, não fugir de Deus. E sabe o que mais que eu leio sobre o deserto? É que tinha mais alguém, um serzinho no deserto. Quem? O diabo. Todo deserto tem seus demônios. Todo deserto tem seus demônios. Deserto é um lugar que está cheio de cobra e escorpião. Mas a palavra diz que eu posso pisar. Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E elas não me farão dano algum. O deserto não foi feito para você ser picado. O deserto foi para você aprender a andar em autoridade. Deus pega você e te constitui para você andar em autoridade. Em autoridade. Porque não adianta você ter conhecimento das coisas. Ah, eu estou cheio de conhecimento, eu estou cheio de pregação. Glória a Deus, isso não faz mal. Mas sabe o que você precisa quando vem o seu deserto? De experiência. Por que muita gente desiste rápido e você de repente consegue durar mais tempo numa batalha? Porque você tem mais constituição interna. Lilian, a diaconisa, quantas vezes eu estava conversando com ela e falei assim, Lilian, você sabe por que eu estou de pé? Porque a minha constituição interna é muito forte. Mas por quê? Porque eu nunca parei nos meus desertos. E você não vai parar nos seus, dá glória a Deus. Então o que está cheio? De demônio. Todo deserto tem seus demônios. Agora olha o que o diabo disse. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo leva uma alta montanha. Olha só, é uma guerra espiritual, hein? Ele foi transportado. Tem coisas de alto nível acontecendo aqui. E o diabo vem com mais uma. E aí o Senhor responde, ele fala, toda autoridade eu te darei, se você me adorar. Então o Senhor responde, só o teu Deus adorará e só ele servirás. Então ele leva no pináculo do templo e fala assim, olha, se lança daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará seu respeito. E ele fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. E então o diabo termina, né, até esperar um próximo momento. Agora, Jesus, em outras palavras, deu uma surra no diabo. Foi com a unção que ele fez isso? Vamos lá, desperta, igreja. Foi com a unção que Jesus fez isso? Foi? Foi no manto? Ei! E Satanás saiu rolando? Não. Não foi com a unção que ele derrubou. Cada argumento de Satanás foi com o quê? Com a palavra. Sabe por que você não derruba o teu inimigo no teu deserto? Porque você não tem palavra. Você quer unção. Você vem para o culto é ungido, mas você vai estar no teu deserto. E no teu deserto você vai precisar de unção, você precisa de palavra. Porque palavra é uma espada. É uma espada. Quantos estão me entendendo? Não foi com a unção, ele usou a palavra de Deus, a espada afiada de 2 gumes. Você tem que ter a palavra, você não pode apenas ter experiência. Você tem que ter palavra de Deus. Por isso que deserto, tem 2 armas dentro do deserto, oração e jejum. Oração e jejum. Palavra de Deus. Agora, Deus disse essas palavras para Jesus. Este é meu filho amado. Isso é quem você é. Em outras palavras, ele está dizendo, você é meu filho. E mais do que meu filho, você é amado. Isso é uma revelação do céu. Agora, quem é você por baixo de tudo isso? Se eu perguntar, quem é você, Cláudio? Então ele vai dizer assim, eu sou um microempresário. Quem é você, Luiz? Eu sou um funcionário da prefeitura. Quem é você, Geralcílio? Não, eu sou o presidente da OAB. Quem é você, Bruno? Eu sou um microempresário. Um empresário?
Quem é você? Gabriel. Eu também sou um empresário do ramo dos esportes. Só tem empresário nessa empresa? Nessa igreja, misericórdia. Quem é você, Mateus? Eu sou o marido da Evelyn, é só para mudar, mas você também tem essas coisas. Quem é você, Cris? Eu sou a mãe da Amanda, eu sou a mãe da Aline, eu sou a mãe do Felipe. Isso não é quem você é. Mas nós nos definimos por aquilo que fazemos. Então, olha que interessante. A primeira coisa, a armadilha do deserto para te fazer ser reprovado, que o diabo traz, é a armadilha do desempenho. Olha o que ele fala, eu sou o que eu faço. Quem é você? Então ele pergunta para Jesus, se você é filho, faz alguma coisa, transforma essas pedras em pães. Primeira armadilha do deserto se chama desempenho. O diabo quer que você construa a sua identidade naquilo que você faz. E observa, as pessoas fazem isso, elas atribuem a nossa identidade pelo que nós fazemos. Quem é a Vanessa? É a pastora do Bola de Neve. E quem é tal coisa? É o fulano, ela é a médica. Ele é o psicólogo. É o pai. É o frentista. É o contador. É o farmacêutico. É o luthier. Vocês estão me entendendo? Então, precisamos descobrir quem somos em Cristo. Ou você será definido sempre pelo que faz. Porque o mundo pressiona para saber o que você faz na sua vida. E essa armadilha prende muitas pessoas. Porque quando a sua identidade está anexada ao que você faz, você precisa se manter sempre um homem motivado, fazendo, para continuar com a sensação de que é alguém. Vocês estão me entendendo? Porque quando eles tocam no que você faz, eles tocam em quem você é. Vou repetir. Se você é alguém que está preso na armadilha do desempenho, quando alguém toca no que você faz, toca no que você é. Uma das coisas que eu fiz no meu deserto, eu parei de fazer. Para descobrir quem eu sou de verdade. Vocês estão me entendendo? Porque se vocês podem tocar, e se eu vivo por causa daquilo que eu faço, então vocês determinam quem eu sou, e não Deus. E a minha identidade tem que estar em quem? Então diga assim, primeira armadilha. Desempenho. Segunda armadilha, as posses, o que eu tenho. Então ele vai dizer, olhe para isso, tudo isso eu posso te dar. Não é assim que a gente faz? Quem é fulano? É aquele que tem um Peugeot velho. E ciclano, né? O ciclano é aquele, né? O ciclano deve ser bacana, deve estar montado, deve ter um casamento legal, tem uma BMW da hora. Nós medimos as pessoas pelo que elas fazem e pelo que elas têm. Elas atribuem valor e identidade às posses. Então, o que você tem? Se você não tem nada, você é um fracassado. Você não conquistou nada, então você não é ninguém. Vocês estão comigo? Isso não é verdade. Todo mundo aqui já teve sua temporada de andar só de bicicleta. Tem gente que está nesse deserto agora. Mas vai passar. É um processo. Durante anos, na igreja, o Raico sendo um alto executivo, a gente tinha uma Kombi. E essa Kombi, quem já assistiu Pequena Miss Sunshine? Vocês lembram que todo mundo empurrava a Kombi e pulava? Éramos nós no final do culto, na frente da igreja. E aí tinha culto de empreendedores, de empresários, ele tinha que pregar, mas ele era o cara que ia terminar o culto, e a gente ia empurrar a Kombi e pular para dentro. Mas você não pode permitir que uma situação determine quem você é. Porque o diabo tentou defini-lo por outra coisa chamada popularidade. Eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. Se você é filho de Deus, então, os anjos já sabem quem você é. Faz uma demonstração aqui. Agrada as pessoas. Mas você entende, se nos definimos pelo que as pessoas pensam sobre nós, isso se torna um problema real, porque você não pode ser você, baseado no que os outros pensam. Você não pode ser fiel ao que Deus diz, se você está preocupado com o que as pessoas dizem a seu respeito.
Isso é o que o diabo faz. E testes no deserto limpam o nosso coração destas coisas. Jesus nunca viveu das expectativas das pessoas. E assim como resultado, ele aborreceu muita gente. Ele aborreceu pai e mãe. Ele aborreceu seus discípulos. Todos eles fugiram e um traiu. Porque ele não queria, atingir as expectativas das pessoas. Ele aborreceu reis. Porque o rei falou, faz um milagre. Ele disse, não vou fazer só porque você quer. Ele aborreceu fariseus, os líderes daquela época. Para Jesus ser quem ele era e fiel a que Deus dizia sobre ele, ele aborreceu muita gente. E eu tive que aprender isso. As pessoas falam, mas quem Deus te chamou para ser? E nessa hora, é bom você ter palavra e ter bons amigos. Porque eu tive uma boa amiga que me ligou e falou, olha, tá falando isso? Mas Deus te fez autêntica. Quantas pessoas são inspiradas pela tua vida? Quantos adolescentes são inspirados por você? Quantas crianças? Agora, quantas dessas pessoas vivem rodeadas de adolescente, de criança? Eu falei, nenhuma. Então, deixa falar. Se lembra quem você é em Deus. Se lembra quem Deus te chamou para ser. Estou falando para você, se lembra quem você é em Deus. Ele viveu fiel a quem ele era. E sabe como esse povo foi reprovado no deserto? Joga para mim aí Números capítulo 14. Números 14. Vai estar mais rápido aqui, então bora. Do 1 ao 4 diz, naquela noite, toda a comunidade começou a... Como que eu sou reprovada no deserto? Choro. Pastora, mas chorar não é de Deus? É de Deus, mas esse choro não é um chorinho de Deus, não de arrependimento, é aquele choro de justiça própria. Tadinho de mim. Coitadinho de mim, eu não merecia estar nesse lugar. Eles começaram a chorar e olha o que eles vão dizer. Em alta voz, porque a gente quer que os outros percebam que a gente está ruim, está mal. Que mais? Continua aí, meu filho, passa. Todos os israelitas, o que eles fizeram? Queixaram-se. Eu já fiz isso quando eu estava no meu deserto. Eu choro. Por que eu estou nessa situação? O que eu estou fazendo? E depois eu começo a reclamar. Alguém mais? Você só reclama, você não chora, né? Você só reclama, você pula uma parte. Aí diz assim, eles começaram a reclamar. Eu já fiz isso também. Toda a congregação disse. Eles começaram a se queixar contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ou neste deserto. Pior que vão morrer, já estavam profetizando. Olha o que eles falam. Porque o Senhor nos trouxe aqui para cair pela espada, nós, nossos filhos, nossas esposas. Vamos selecionar um líder, porque o problema é o líder que a gente tem. Foi ele que nos trouxe aqui. Há uma série de coisas que mostram como você é reprovado num teste só nessa passagem. O primeiro é chorar, cheio de autopiedade. O segundo, é o quê? Você não se importa. Você começa a reclamar. E reclamar é um sinal de incredulidade. Deus não sabe o que está fazendo. Guarda isso. Murmuração foi um hábito adquirido aonde? No Egito. Você não lê antes que as pessoas murmuravam. Eles passaram a murmurar depois de serem escravizados no Egito. Toda pessoa que foi escravizada no Egito cria o péssimo hábito de murmurar. E murmurar é muito mal visto por Deus. Agora outra coisa. Quando você está sendo reprovado, sabe uma coisinha que a gente gosta de fazer? Culpar os outros. A culpa é desse Moisés. A culpa é da igreja. Eu sei porque eu fiz isso. Estou falando de vocês não, estou falando de mim. Você lembra de quem você culpou? Quanta gente culpa eu? A culpa é a pastora. A culpa é o meu pastor. A culpa é a minha líder de célula. A culpa é do meu líder. A culpa é do meu chefe, aquele carrasco. A culpa é do professor, que não explica direito. É ou não é? É nada. Culpa os outros. Agora, guarda isso. Quando você culpa alguém, você perde o poder total, porque outra pessoa está assumindo responsabilidade pela sua vida.
Quando você culpa alguém pelos seus problemas, você perde o poder total. Porque agora você não é mais o responsável. Se você não é o responsável, você não tem o controle. Olha aqui, como nós somos enganados, né, pelo diabo. Porque a gente gosta de culpar as pessoas. Mas quando eu culpo, eu não posso mais fazer nada. A responsabilidade não é mais minha. Mentalidade de vítima. Nossos filhos, nossas esposas, todo mundo vai morrer. Eles viviam como escravos e adquiriram o péssimo hábito de se comportar como vítimas. E como que isso sai de mim, pastora? No final do culto tem uma chamada de altar, você vai orar, vai impor as mãos. Como vai ser? Você tem que passar por um momento difícil e então escolher permanecer na palavra de Deus. Sabe como isso sai? Ficando na palavra. E é por isso que você tem que estar na palavra, senão você não tem substância. E você vai viver de sentimentos. E sabe o que eles fizeram? Então, eles se rebelaram, foram embora, vamos pegar outro líder. O que isso quer dizer? Vamos para outra igreja. O problema é o bola. O problema é a liderança do bola. O problema é que é a cadeira do bola, é o ar-condicionado do bola. O problema é o nome bola. Nós, simplificando, o que isso significa é que as pessoas param de vir à igreja. Aí eu escrevi, nós postamos fotos na praia, viajando, jantando fora, com carro de marca, o copo volta na mão, o cigarro à boca, os palavrões no trânsito e a sensualidade nas fotos. É assim que é. Agora, estavam cheios de ofensas, de mágoa, de amargura, e Deus queria levantá-los se eles tivessem pedido ajuda. Se eles tivessem deixado toda essa sujeira sair do seu coração. Quando eu estou sendo reprovado, eu me forço a acreditar que o deserto pode ser um oásis, e não pode. Deserto é deserto, tem uma finalidade. Mas quanta gente quer falar assim, não, deixa agora, eu vou fazer desse deserto um oásis. E você sabe como uma pessoa morre no deserto? Por desidratação. Você sabe como alguém morre desidratado? Ele sente sono. Claro que ele sente sede, né? Mas chega uma hora que ele não percebe mais a sede. Ele sente sono. E ele dorme e morre. Nem percebe. Diz que uma das formas mais sutis de morrer é no deserto. Porque você não se dá conta que está morrendo. Isso é sério, igreja? Agora eu quero lhe dar chaves de como atravessar o deserto. Porque a Bíblia vai dizer que meu servo Caleb e Josué, eles tinham um relatório muito diferente dos demais sobre o deserto. Então, ponto 1. Está lá em 1 Coríntios 10. Abre lá comigo, 12. Não vos veio... Põe aí para mim. Tentação... Não vos sobreveio tentação maior do que você possa suportar. Põe aí. 1 Coríntios 10, 12. É o 13. Próximo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Primeiro ponto para você pegar essa chave. Não vos sobreveio algo que não seja comum a todo. Todo mundo vai passar por isso. Se você não está passando, vai passar. Se você pode estar em 3 pontos. Ou está entrando num, ou está num, ou está saindo. Vocês estão comigo? Então diz assim, todo mundo vai passar por isso. Não é Deus me punindo. Todo mundo vai passar por isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum. Todo mundo experimenta. Segundo ponto, quase acabando. É que, continua ali. E Deus é? Repete comigo, Deus é? Então todo mundo vai passar, mas o segundo ponto é que Deus é fiel. Deus é fiel nesse momento que eu estou vivendo. Ele nunca vai me abandonar. Ele vai ficar do meu lado em todo o processo.
Próximo ponto. Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. O que Ele está dizendo? Você tem capacidade de vencer. E é como se Deus dissesse: eu já medi o quanto você é capaz de suportar. E Ele foi feito sob medida para você. Aí a gente vira e fala: não, mas eu não tenho condição de suportar isso. Você tem, você está lidando com as formas erradas. Você está com ofensa, você está com mágoa, você está com amargura. Todo mundo tem condição de atravessar o seu deserto. Ele foi feito sob medida para você. Ele já mediu o tamanho desse lugar e Ele sabe que você vai ser vitorioso se permanecer nele. O processo, o propósito do deserto não é matar ninguém, é fortalecer. É te fazer crescer. Agora, não há atalhos para se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Não há escola bíblica que possa te ensinar isso. Não há coaching que possa colocar isso dentro de você. Não há nenhum curso de liderança que vai fazer de você um grande líder, homem e mulher de Deus. Você sabe o que vai te fazer grande? Os desertos. São os nossos desertos. Muitas pessoas falam sobre a unção para adoração. Esses dias, uma pastora amiga minha falou assim: Van, é linda a adoração, mas existe algo tão especial. Quando você pega o microfone, pode estar o céu fechado, o que for, o céu abre. E as pessoas querem a mesma unção. Não, eu quero ser a mesma unção. Mas nem todas passaram o mesmo deserto. Eu sei o que é adorar a Deus com um caixão na minha frente. Talvez por isso Deus abra os céus. Porque quando eu não tinha motivos para adorar, eu estava adorando. Então o que me fez ter unção para adoração não foi imposição de mão, não foi imitar alguém, não foi andar junto, foi suportar os meus desertos. E deixar que eles me alagassem, deixar que eles me constituíssem. Deixar que os teus te constituam. Quando o povo de Deus enfrentou problemas no deserto, eles choraram, sentaram, reclamaram, murmuraram. Mas Caleb disse: esses gigantes são para nós. Guarda isso. Esse gigante é para mim. O teu gigante tem seu nome. Naquele dia em que ele disse isso, uma linha foi traçada. Como está sendo hoje. Ou você vai atravessar o seu deserto, ou você vai ser contado com aqueles 2 bilhões de pessoas que morreram, que ficaram no seu próprio deserto. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus disse para Josué e para Caleb: vocês podem fazer isso. E esses homens entraram. Josué, Caleb, toda uma geração debaixo dos 30 anos. Tem tantas coisas que Deus quer fazer, grandes coisas Deus tem para nós. E não apenas para nós, mas para a sua igreja. E não apenas para a sua igreja global. Há tantas grandes coisas que Deus tem para nós, corpo de Cristo. Fixe os seus olhos no Senhor. Agarre-se à palavra de Deus. Agarre-se à palavra de Deus. Queridos, nós estamos dentro de dias aonde quem não tiver palavra de Deus não vai permanecer. Aonde quem não quiser ter uma vida de jejum não vai se sustentar. Nós convocamos a liderança da igreja agora a partir dessa quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós vamos jejuar das 6 às 6. Nós entendemos que não tem mais um estilo de vida que não seja de estarmos nos separando, nos humilhando, abrindo, expondo o nosso coração, removendo o opróbrio, tirando, rasgando as vestes, nos cobrindo de cinzas na presença de Deus. Nós precisamos permanecer nesse local, nesse lugar de total dependência de Jesus. O deserto te leva à dependência de Deus. E o maravilhoso de depender de Deus é que Ele conhece cada uma das nossas necessidades.
O Senhor conhece cada uma das suas necessidades. Eu creio que Deus derramará seu Espírito em grande medida sobre a igreja. Estamos chegando a uma hora, a um tempo, no ministério dos santos, uma hora em que a igreja está explodindo, ela está se levantando, ela está irrompendo, ela está possuindo a terra, ela está liberando os seus decretos e ela está recolhendo os feixes. Deus está nos preparando para carregar o sobrenatural. Jesus voltou cheio do poder. Por isso, cada um de nós que quer ser efetivo, que quer ser disponível para aquilo que é tão grandioso que Deus pretende fazer, você precisa ser aprovado no deserto. Você precisa passar por esse deserto e ser preparado. Ele é sob medida para você. Ele é sob medida para o teu chamado. Ele é sob medida para o teu propósito. Ele é sob medida para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar. Ele é sob medida para cada um de nós. Eu hoje posso olhar com gratidão e eu quero que em nome de Jesus você possa ouvir o mesmo que eu ouvi. Você foi pesada na balança e foi encontrada aprovada. Que você possa ser pesado na balança e ouvir do Senhor o que eu ouvi. Foste pesado e foste encontrado aprovado, porque você tem fome por mim, porque você tem sede por mim, porque você não está procurando as posições, você não está procurando os lugares de posição, os títulos, você está me buscando. Como profeta nessa casa, a palavra que foi liberada sobre mim é algo que você precisa ouvir de Deus no seu deserto. Fixe os seus olhos no Senhor. Se a gente consegue colocar um trecho da palavra do Bertelli? Quando você estiver no ponto, você me avisa. Vai escutando isso. A questão. Solta aí para mim, fazendo favor. Porque essa palavra é profética para nós. Eu vi a fome do seu coração. Você para mim é cristã. Enquanto as outras mulheres queriam o ouro, a posição do rei, as roupas, tantas outras coisas poder. Esther queria o rei. Eu vi o quanto tu tem estado com fome pela minha presença. Parece que nada te satisfaz. Nada. Você não quer grande mistério, não quer grandes coisas. Isso é grato. Mas você ama a minha presença e você quer mais. E agora eu venho sobre ti. Eu vejo ele na sua frente. Uau! Ele está passando a mão sobre os seus cabelos. Eu estou dizendo, Senhor, porque o Senhor toca os cabelos dela. Ele disse, eu faço forte, alcançado e multiplico as forças do que não tem nenhum vigor. Tem um espírito que tem vindo sobre essa região. Ele tira as forças, o ânimo, a coragem, a disposição. O entusiasmo. Esse espírito ele está caindo nessa noite por terra. E o Senhor diz que está renovando as forças como da águia. Ele está te levando para um novo nível. Ele diz que de um tempo para cá, ele de alguma maneira tem se afastado um pouco de você para ver o teu comportamento. Porque você sente uma filhinha do papai. Mas ele disse, eu quero ver se ela está firmada na palavra e nas raízes, sem sentimento. Olha aí, toda a palavra do deserto. E eu simplesmente dei 2 passos atrás, te vigiando, mas sem você sentir a presença, e você estava inquieta. O que será? Será que eu fiz algo errado? Não, você não fez nada errado. Eu só queria que você crescesse, que as tuas raízes descessem profundamente, e que você não fosse guiada pelo sentimento, mas pela minha palavra. Você foi pesado na balança e foi aprovada. E a partir de agora a presença volta. A minha glória volta.
Preste atenção. Essa palavra é a palavra que eu creio que, assim como, né, os profetas acabam sendo um desenho de Deus para nós. Do quanto eu me vi humilhada. Você sabe por que eu não pregava? Porque eu não sentia a presença. E enquanto eu sei que tantas pessoas são hipócritas e fazem no braço, porque, queridos, acho que eu tenho mais de 1000 pregações. Tenho muita pregação. Tenho livros e livros. Então pregar não é difícil. Você tem boa oratória, você tem retórica, você fala, você prega, você até imita. Vocês estão comigo? Mas quem ama Deus não consegue fazer algo sem Ele. Então eu chorava e falava: Deus, eu não sinto a sua presença. Eu só sentia a presença de Deus quando eu estava louvando. Na hora de pregar, o Raico falava assim: prega. E eu falava assim: não. Enquanto eu não sentir a presença dEle. Sabe quando Moisés disse, faz sentido? Não nos faça dar um passo se a sua presença não for conosco. Não me faça dar um passo. Então eu não sei se você entendeu tudo que eu ouvi naquele dia. Eu sei que eu estava cego e hoje eu vejo. Eu sei que eu estava morta e agora eu vivo. E eu sei que esse deserto foi feito sob medida para mim. Sabe o que eu estou aqui para te dizer? A melhor coisa que Deus fez por mim foi ter me dado um AVC. Porque se Ele não tivesse me dado, eu tinha me estourado ministerialmente. Porque eu era um carro desenfreado. Fazendo. Foi o freio de mão que Ele puxou. Rodou tudo, rodou. Deu um susto. Mas botou cada coisa em seu lugar. Fica de pé no seu lugar. O sobrenatural de Deus vai vir de qualquer jeito. Ele já está aqui. Então minha preocupação não é se a glória de Deus vem. A minha preocupação é se você está pronto para que Deus possa derramar a glória dele em você. É se você está suportando o teu processo. A minha preocupação é se você está deixando Ele te formar, te expandir, te constituir. Quem é pai sabe, teu filho quer um monte de coisa, mas você dá? Não, porque tem coisa que não é o tempo. Se você der agora, ele se estoura. Se Deus te der agora o que você precisa, você se estoura. Então eu sei que de repente você tem se desanimado. E eu quero te dizer agora: põe os teus olhos em Jesus. Volte a colocar os teus olhos em Jesus. O que me tirou dessa situação foi fé e obediência. E você lembra como foi que Deus falou? Foi no final aqui, do final do ano, que eu dei a palavra que ia ser de graça a festa. E eu falei: faz por fé e obediência. Na hora que eu falei isso, Deus falou para mim: faz por fé e obediência. Fé e obediência. Você sabe quando eu comecei a entender quem eu era? Quando eu comecei a jejuar de verdade. Mas não é um jejum meia boca não. Foi quando eu comecei a jejuar de verdade. Eu me tornei alguém apaixonada pelo jejum. Porque eu me descobri tão miserável. Tão miserável. E sabe, Deus tem graça no deserto. Mas Ele não tem graça sobre quem você finge ser. Ele tem graça sobre quem você é de verdade. Vocês estão comigo? Deus tem graça no deserto, Marina, mas não é sobre alguém que a gente finge ser, é sobre quem a gente é de verdade. Por isso que se você não está sendo de verdade, você não sente a graça de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui nos humilhando diante do Senhor. Nos humilhando, Senhor, nos humilhando. E nós não queremos, como o povo no deserto, que murmurou, que reclamou, Senhor, que chorou, Senhor Deus Pai, que tinha uma mentalidade de vítima, que culpou os outros, que responsabilizou. Ah, Senhor Pai, nós te pedimos perdão por termos usado esses subterfúgios, por termos usado, Pai, essas estratégias, por termos deixado que o nosso coração não fosse exposto diante de Ti. Nós queremos nesse lugar essa noite Te louvar, porque o meu deserto foi feito para mim sob medida. E o propósito dele é preparação. O deserto é preparação para o meu destino.
O deserto é preparação para o meu destino. O meu destino são os lugares altos. O meu destino são as promessas de Deus. Deus não te trouxe aqui para você morrer. Deus não te trouxe aqui para você achar que os teus sonhos morreram. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Vamos declarar esse louvor como uma oração a Deus. Ele nunca fez tanto sentido para mim como hoje, enquanto eu preparava a palavra. Oh, Saul, arruma esse som, por favor. Oh, remanamasturiei, derecantanteremalamas. És minha adoração, é minha oferta. A cada momento eu nada retenho. Em ti a confiar aprendo, ainda que não possa vê-lo. Mesmo em meu sofrimento, permaneço crendo. Se você diz que é errado, eu digo não. Se estás com fé, eu deixo ir. Se estás comigo, eu irei. E quando me dessalta, mergulharei. Se você desaquieta, esperarei. Se me desconfia, obedecerei. Meus caminhos não quero seguir, nem meus sentimentos. Guia-me, Espírito. É Ele quem nos guia no deserto. Parecia um fardo, mas agora compreendo. Me levaste mais longe que as perguntas que tenho. Pra te ver vale a pena existir. Minha vida é um altar, deixa o teu fogo vir. Se você diz que é errado, eu digo não. Se me diz libere, eu deixo ir. Se estás comigo, eu irei. E quando me dessalta, mergulharei. Se você desaquieta, esperarei. Se me desconfia, obedecerei. Meus caminhos não quero seguir, nem meus sentimentos. Guia-me, Espírito. Guia-me, Espírito. Se a esperança se vai, tua palavra é tudo que tenho. Eu continuo a crer que me traz água no deserto, pra saciar minha sede, pra me amar no meu pior. E mesmo quando não recordo que pra ti tenho valor, não confiarei em mim. As minhas falhas eu te entrego, deixo tudo por você. O Senhor é tudo que eu quero. De joelhos diante a ti, esse é o cálice que tens. E mesmo sem tudo entender, Espírito guia-me. Espírito guia-me. Espírito guia-me. Espírito guia-me. Oh, que os céus fechados se abram, teu
céus fechados se abram. Oh! Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Escute isso. O meio do deserto é um lugar para você conhecê-lo. Em Cantares de Salomão, no último capítulo, diz: quem é esta que sobe do deserto, apoiada no braço do seu amado? É uma noiva gloriosa que Jesus preparou. E de onde ele estava vindo? De um deserto. Ela estava vindo de um deserto, uma época difícil, uma estação difícil. Talvez você tenha passado pelo seu tempo de teste e você tenha falhado e sido reprovado. Sabe o que me lembra? Pedro. Jesus disse: Pedro, Pedro, eis que você vai ser tentado no seu deserto. E eu orei para que a sua fé não desfaleça. Se você falhou e se você foi reprovado no seu teste, deixe essas palavras encorajarem você. Eu orei para que a sua fé não desfaleça. E depois que você passar por esse processo e você se levantar novamente, você fortaleça os seus irmãos. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Se você sentiu que falhou no seu deserto, eu quero que você erga as mãos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, tanto nos foi pregado sobre deserto, e eu oro para que hoje, Deus, tenha havido um entendimento completo a respeito dessa palavra, pelo menos sobre o que o Senhor gostaria que nós entendêssemos. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, apresentar cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão com as suas mãos levantadas. Pai, aqueles que desistiram, aqueles que murmuraram, aqueles, Senhor Deus, que culparam, responsabilizaram. Eu não sei, Senhor, mas eu tenho certeza que agora a Tua doce presença está invadindo o coração deles. E eles sabem aonde foi que deixaram que as estratégias do inferno prevalecessem. Mas eu quero declarar, Senhor, que há esperança para a árvore que foi cortada. O Senhor diz, Pai, em nome de Jesus, que misericórdia quero e não sacrifícios. Eu oro agora para que a Tua graça venha sobre quem eles realmente são. Senhor, que nós possamos nos apresentar verdadeiramente diante do Senhor. Esse sou eu, Senhor. Esse sou eu, Pai. Me ajuda a definir a minha identidade. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a manter os olhos em Ti. Senhor, eu não quero chorar, eu não quero murmurar, eu não quero culpar. Eu apenas quero atravessar esse processo para ser constituído. Senhor, eu oro agora por encorajamento sobre cada um deles. Senhor, eu oro agora sobre encorajamento. Que o Senhor libere os Teus anjos, que venham tocar, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos agora com encorajamento. Eu oro liberando, Pai, declarando o encorajamento da parte de Deus sobre você. Não te chamei eu. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Eu sei que você não se sente assim agora, mas fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. Oremanabasuri canta teremalabasturiei, deremanamastoie, deremalabas. Aranamahaso recantam, aranamashuriei, derebalabasso. Oremanabasturiei, derebalabasteia, deremanamasso. Toda voz do inimigo na sua cabeça eu declaro falida agora em nome de Jesus.
Orebalabasu de cantantere manamastori etere balabastori andere malabas. Toda necessidade de desempenho eu declaro falida. Oremanamassuri edere balabastoi ede cantantere manamasturi. Choremanamassuri edere balabastu de cantantara namastori edere balabastoi edere balabas. Oremanamassuri edere malamastori edere cantantere malabastori edere malabas. O Marquinhos e a Carla estão aqui? Atrás da mesa de som. Cadê os presbíteros? Ou o irmão Cláudio? O Senhor me fala aqui. Cadê vocês? O Senhor me fala que vocês quase morreram no deserto. Oremanamasturi canta tremalabastori eideremalabas. E que por vezes vocês não têm entendido o processo, que é para ampliação. E o Senhor me falava para ungir os ouvidos. Porque a voz que vocês ouviram adoeceu o coração de vocês. Mas hoje o Senhor quebra. Ele quebra com essa ação. E o Senhor enfia as mãos, Marquinho, e arranca a raiz de amargura. Oriblasturi canta teremanamasturi derebalabasoi anderemalabas. Oremanamasturi derebalabasoi canta tere. Erga as tuas mãos que venha renovo, renovo, renovo. Xeremanamasturi derebalabasoi anderemalabas. Oh, renovo, 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 renovo. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, Que os céus fechados se abram. teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Pai, quebra com palavras de maldição. Pessoas que se amaldiçoaram no deserto, Senhor. Eu nunca vou dar certo, eu sou assim mesmo, eu vou morrer nesse lugar. Toda palavra, Senhor Deus Pai, de autoimprecação, maldição, Senhor, eu declaro agora quebrada na autoridade do nome de Jesus. Eu libero a Tua palavra que diz: eu, Senhor, é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, e eles são pensamentos de paz. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a Tua paz invadindo, Senhor. Eles são pensamentos de bem. Pai, eu oro por aqueles que estão nos assistindo agora também, Pai. Pessoas que quase morreram nos seus desertos, por não entenderem, Senhor. Oremanamasturi decantantaralamastoriei derebalabastorianderemalabas. Pai, o Senhor não está limitado aqui. Por isso invade agora cada lar, Senhor. Invade cada casa. Invade esse lugar, Senhor, de tristeza, de medo. Oremanamasturi cantanteremalabas. Eu oro repreendendo agora todo medo, todo medo. Medo até mesmo de tentar de novo. Xeremanamassuri ederemanamachore cantantaralamaste. Choriandanamassuri ederemanamasterie ederemalabas. E assim como o profeta disse que a minha ousadia voltava, a minha valentia voltava, eu declaro espírito de ousadia vindo sobre vocês,
Espírito de ousadia. Espírito de ousadia. Todo espírito de medo fora. Ousadia. 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 Santo, santo, santo. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Terminar esse culto reconhecendo, Pai, gratos, agradecidos com o coração grato diante de Deus. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Os meus irmãos passam pelas mesmas lutas do que eu, os mesmos processos. Todos nós estamos sendo provados e aprovados. Todos nós estamos sendo constituídos. Talvez você tenha entrado agora todos de olhos fechados nesse lugar essa noite. E você é alguém que tem vivenciado essa experiência do deserto. Mas nessa noite você escutou que há um propósito em tudo isso que você tem vivido e enfrentado. Que há propósito nas lutas que você tem passado. E você se sentia sozinho, mas eu quero te lembrar que você não está sozinho. Um dos propósitos do deserto é relacionamento, é estreitar o teu relacionamento com o teu Deus. Mas você precisa começar esse relacionamento. Por isso, com todos de olhos fechados, se há alguém aqui essa noite que deseja estabelecer esse relacionamento com Jesus, de ser conhecido dele, conhecê-lo profundamente, aí no seu lugar, erga uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês que ergueram as mãos, repitam comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego as minhas deformidades, os meus achismos, o meu conhecimento. Eu coloco tudo aos teus pés. Eu me coloco aos teus pés. E te recebo. Jesus Cristo. Como o meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Eu te louvo. Por esses processos. Me ajuda. A permanecer. A atravessar. E encontrar o meu destino. Obrigado porque eu não estou só. E eu te peço que assim como o Senhor foi com o povo de Israel no deserto, guardando, protegendo, ensinando eles a serem independentes. Me guarda, me protege e me leva a uma maior dependência. Porque a partir de hoje, a minha vida é para fazer o teu nome conhecido. Quero um relacionamento contigo. Vivo. Em nome de Jesus. Vocês que fizeram essa oração, existem pessoas com smartphones nessa casa. Não saia daqui sem deixar o seu contato, sem falar conosco. Nós queremos te apresentar uma família de fé para que você possa crescer e ser constituído. Amém? Glória a Jesus. E agora todos os demais. Vamos encerrar esse culto declarando: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Dê uma grande salva de palmas. Tem um pedido de oração só. Pai, eu quero apresentar a vida da Lívia, uma criança que está com uma tosse persistente há meses. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos agora a vida da pequena Lívia. Amém. Senhor Deus, e oramos para que o Senhor visite todo o seu aparelho respiratório. Amém. O Senhor visite, Pai, visite todo o seu sistema, toda a orofaringe. Nós oramos contra toda irritação. Nós oramos contra toda sequela que possa ter ficado. Oramos agora, Pai, para que se restabeleça, Senhor, a sua respiração plenamente. Que toda tosse, quer alérgica, quer, Pai, que tenha sido pós-Covid, nós oramos agora em nome de Jesus, declarando: Senhor, seja curada. Que o Senhor visite agora todo o seu trato respiratório e que haja, Senhor Deus Pai, cura total e completa para a honra e glória do seu nome. Nós oramos declarando: Lívia, seja curada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenda sua mão direita em direção ao altar. Que o amor que nós encontramos no Pai, que a graça que nós só encontramos na pessoa do Filho de Jesus Cristo, que as unções e as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vocês. Como filha e serva do Deus Altíssimo, eu quero te abençoar para esse entendimento do que Deus espera e deseja que você faça com o seu deserto, para que você saia desse processo muito mais íntimo do Senhor, do Espírito Santo, e que você possa dizer, né, como Jesus, cheio do poder de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está preparando Igreja Bola de Neve Ilhabela para algo cheio do poder de Deus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê vigor, que o Senhor guarde os seus pensamentos, que Ele guarde o seu ir e o seu vir, que o Senhor guarde a sua casa, que tudo que você for fazer, você conte com a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar que em nome de Jesus, você se encontre vivificado pela doce presença do Espírito Santo, que Ele te constranja, que Ele te pegue nos lugares mais inesperados. Eu estou orando e profetizando encontros inesperados com o Espírito Santo, que Ele pegue você na porta da padaria, no mercado, pegue no carro, que você está indo pôr o lixo fora de casa e você sente a presença do Espírito Santo. Eu quero declarar que Ele está aumentando a sua sensibilidade à presença dEle, em nome de Jesus. Se tu uma bênção aonde quer que Ele te leve, amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus abençoe.